O momento é alarmante. Os casos de Covid dispararam. As UTIs estão no limite. Precisamos redobrar todos os cuidados. Se estiver com sintomas leves de gripe, use o Ligue Web Saúde e receba a orientação. Se estiver com febre e dificuldade de respirar, procure atendimento médico imediatamente. Tivemos avanços. Serviços essenciais como saúde, educação e comércio estão funcionando, mas não podemos retroceder. Por isso, mantenha as ações preventivas. Faça a sua parte. Ajude a impedir o vírus de circular. Evite ao máximo festas de fim de ano, comemorações e encontros sociais. E só saia se for necessário. Para sua segurança, as ações de fiscalização estão sendo ampliadas. Seja parte da solução. Seja um agente da prevenção. Prefeitura de Joinville. Assunto muito sério agora, viu? A gente vai falar sobre abuso sexual. Casos como o da blogueira Mariana Ferrer, mostram que esse assunto ainda é cercado de muito preconceito contra a vítima. Mas como as mulheres devem agir quando sofrem esse tipo de crime? Porque às vezes você fala que não, é bater de frente, mas será que na hora o que acontece? Sabia que não tomar banho é uma medida eficaz para a polícia conseguir coletar provas? Porém, muitas não sabem. E como se sentem sujas naquele momento, depois da violência, acabam indo para o chuveiro. E a repórter Dani Lando conversou, viu? Uma conversa bem direta com a polícia e também com uma vítima, para mostrar que é preciso, sim, procurar ajuda. E é denunciando os agressores que pode-se começar a mudar essa realidade. Vamos assistir? Uma conversa vinda da janela ao lado virou um vídeo de desabafo e repercutiu nas redes sociais. 3 homens conversavam sobre o argumento utilizado pelo advogado do empresário André Aranha em relação às roupas utilizadas pela promotora de eventos Mari Ferrer durante o julgamento de estupro. Um deles falava que, sim, se a mulher ela se veste de uma maneira não adequada, ou com decote, ou vestido curto, enfim, ela está, sim, sujeita a ser abusada, porque os homens são como leões, foi essa expressão que ele usou. Os homens são como leões e as mulheres como presas gordas e bonitas, que ele vai, sim, atacar. E isso me chamou a atenção porque aconteceu na minha janela e mostra o quanto que essa realidade ela está, sim, em todos os lugares e que a gente precisa falar sobre isso, porque não, isso não é normal. Esse homem, por exemplo, precisa saber que não, isso não é normal. E não é pela roupa que eu visto ou qualquer outra mulher que a gente merece ser abusada. Luísa foi vítima de abuso sexual na adolescência e a repercussão do caso trouxe à tona as lembranças do sofrimento. Durante muitos anos, precisou fazer terapia e teve que, inclusive, mudar de cidade. No caso dela, a justiça veio anos depois, quando um policial desarquivou o caso e conseguiu rastrear o celular furtado pelo abusador. Ele confessou o crime e foi preso. Eu tinha saído para caminhar e um homem, enfim, ele começou a me seguir e me puxou por trás e me levou até um bananal onde ele fez o abuso. Na época foi muito complicado, porque na hora realmente passa um filme na cabeça, você luta pela sua vida, você não tem o que fazer na hora. E graças a Deus eu consegui fugir e cheguei até em casa. Fiz o boletim de ocorrência e depois de alguns anos do caso parado, um policial, ele pegou o caso e ele, graças a Deus, conseguiu solucionar. Eu não tinha muitas provas. Foi num lugar onde não tinham câmeras, eu não tinha mensagens gravadas, não tinha nada. Tudo aconteceu em conversa. Eu falando para minha mãe que eu ia sair, eu chegando em casa, então não tinham provas além do meu corpo e da minha palavra. E, graças a Deus, ele assumiu o que ele tinha feito, então o caso foi solucionado e hoje ele está preso. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, por dia ocorrem, em média, 180 estupros no país. A maioria das vítimas é mulher. Foram 66 mil casos registrados no Brasil em 2018. O maior índice desde que o estudo começou a ser feito, em 2007. Essa psicóloga policial explica que o sentimento que mais se repete nos depoimentos das vítimas é o da impotência, mas reforça que as mulheres não devem deixar de denunciar. A investigação policial precisa de provas, chamadas de materialidade do crime. Além da palavra da vítima, exames como coleta de material genético, toxicológico e corpo de delito ajudam na busca por justiça. Uma das coisas mais importantes é procurar, então, a polícia o quanto antes, né?
Porque o quanto antes, quanto mais cedo, menos se perde com relação a vestígios, por exemplo, né? O tomar banho após uma situação de estupro, por exemplo, pode tirar vestígios de sêmen, né, do autor, né, no caso desses. Tirar a roupa, jogar a roupa fora, também se perde dados desse tipo, né? Quanto mais rápido também, se eventualmente tiverem lesões físicas, elas também vão ser mais facilmente constatadas e relacionadas a uma situação que ocorreu. Poder ter um depoimento com detalhes num tempo transcorrido não tão longo, né? Não precisa ser no mesmo dia, às vezes no calor da emoção, que é muito difícil de falar e trazer informações factuais que são importantes para a investigação, mas que não passe um tempo muito longo que possa se perder na memória ou tornar questionável o discurso, né, e o relato da vítima. Mas, infelizmente, o argumento mais usado pelo agressor de que a vítima quis deixa um ar de incerteza e abre uma discussão na sociedade. Um debate cultural que, segundo Juliana, precisa ser desmistificado. Sempre deve denunciar e entendo que, apesar de muitas vezes ser bastante difícil a comprovação, né, e ter o resultado que as pessoas esperam da justiça em crimes como esse, a denúncia, né, e um volume maciço de denúncias pode ajudar uma mudança de cultura. Né? E não só institucional, de uma cultura que é mais ampla, geral, de entendimento sobre o corpo da mulher, sobre o respeito ao corpo da mulher, né? Sobre consentimento ou não consentimento. Então, essas questões, elas não são restritas às instituições, né? Elas são de uma cultura que é muito mais ampla, que só se muda ao longo do tempo. A Lei 12.845, conhecida como a Lei do Minuto Seguinte, ampara as vítimas de abuso sexual e garante o atendimento emergencial na rede pública de saúde, sem a necessidade de boletim de ocorrência. Além do acolhimento médico, social e psicológico, o texto garante o fornecimento dos medicamentos para evitar a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Quem já passou por isso garante: falta preparo nas instituições e um conselho muito importante pode fazer a diferença: não tome banho. Ninguém está preparado para isso. Ninguém é treinado ou preparado para o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, qual é o primeiro passo. Eu acabei não tomando banho depois do ocorrido, mas se eu tivesse tomado banho, grande parte das provas teriam saído. Isso ninguém sabe, ninguém é ensinado a isso. Então, a polícia, quando a gente chega lá, todos nós estamos desesperados, né? A mãe tenta segurar o choro, a irmã segura na mão e você não sabe o que fazer. E na hora passa um filme, porque você se sente suja, você se sente impura, usada, e a polícia precisa acolher nesse momento. Então, isso é muito importante, de tranquilizar e entender que ninguém vai lá fazer uma denúncia nesse sentido porque quer, não é uma coisa confortável.